Boa noite. Agora é melhor. Meus amigos, é com muita felicidade que eu estou nesta cidade e nesta casa espírita para poder falar sobre o Evangelho. Participei durante 10 anos no Conselho Espírita Internacional em Brasília e nós tivemos a oportunidade de viajar para a Guatemala e conhecer o trabalho dos espíritas da Guatemala. Olha como é diferente, porque na capital, a cidade da Guatemala, tem 5 milhões de habitantes. Não é tão pequeno assim. Mas na capital tem apenas 4 centros espíritas. No interior tem uns 60, 70. Então como é que eles fazem? Cada 3 meses eles se reúnem, alugam um ônibus, sim? E aí juntam material, bolsas, alimento, todo mundo sobe no ônibus. Então a gente começa a fazer uma viagem e sobe pelas montanhas. Viagem comigo, tá? A gente está subindo pelas montanhas, aí e tal. Chega um momento, são 6 horas de subida, que termina a estrada, todos descemos e subimos numas vans, é isso? São umas vans, né? A gente sobe nas vans e aí continua subindo mais 6 horas subindo no meio da montanha e tal. E quando termina a Terra Batida, é isso? Terra Batida, quando termina, a gente desce e, meus amigos, nós estávamos a 4.000 metros de altura, na ponta de uma montanha. A gente caminhou um pouquinho, quando chegamos, olhamos que na ponta mesmo da montanha tinha um centro espírita. E eu falei assim, nossa, esse deve ser o centro espírita mais alto do mundo. Aqui os espíritos não descem, já está no nível, né? Que coisa, né? Porque é alto. E vejam só, você daí da ponta, você olhava assim, longe, aí na outra montanha havia uma aldeia, assim, longe, outra aldeia, assim, distante outra e tal. E a gente entrou, para que vocês tenham uma ideia, era tipo um galpão, assim, grande, e lá dentro, quando entramos, tinha 1.000 espíritas. E eu falei assim, nossa, como esse pessoal chegou aqui? Porque eu observei, lá fora não tinha um carro. Ué, como chegaram aqui 1.000? Né? Aí eu perguntei para os dirigentes e eles me contaram que eles vinham a pé. Falei, ué, como a pé? 3 dias caminhando para vir, 3 dias para voltar. Falei, poxa, mas ainda não foi isto que mais me chamou a atenção. Quando nós entramos lá no centro, começou as atividades e tal, e eu observei o presidente do centro espírita, o diretor. E eu olhei, alô? E ele não tinha sapatos. A situação lá é bem difícil. E não tinha sapato, tinha um par de sandálias. Velhinha sandália, à direita e à esquerda era o perispírito da sandália. Então, velhinha que estava. Aí o diretor pegou o livro dos espíritos deste jeito. Não sei se está dando para ver lá atrás. Assim, pegou a folha. Aí pegou outra folha, assim. Eu falei, que é isso? É um ritual? É o quê? Aí eles falaram que não. Esse era o único livro dos espíritos da região desde o ano 1950. Então eles pegavam assim para que não saia a folha, né? Porque se saía já era. Eu tenho uma experiência um pouco diferente porque eu conheci a doutrina espírita no meu país, que é o Peru. E eu conheci direto nas obras de Allan Kardec. Estavam traduzidas ao espanhol e conheci. Foi uma paixão assim pela lógica das perguntas, da filosofia, achei fantástica a doutrina. Mas acontece que eu me lembro quando estava começando os primeiros meses estudando doutrina e tal,
chegou nas minhas mãos uma revista espanhola. E a revista tinha uma entrevista, falava assim, entrevista a um médium espírita brasileiro. E eu falei assim, nossa, que legal, tem espíritas em outros lugares do mundo. Né? Oh, ignorância, meu Deus. Né? A gente não sabia, né? Nossa, tem espíritas. E aí, dentro das perguntas que fazia a repórter, eu me lembro que tinha uma que falava assim, o que é ser espírita? Falava, nossa, eu estou estudando a doutrina espírita e eu quero saber o que é ser espírita. O que eu li naquela vez era assim, ser espírita é ter encontrado um grande tesouro. Porque a ciência já foi no espaço, foi a outros planetas, entrou nas moléculas, nos átomos, mas não sabe responder quem somos nós. Qual é o objetivo da tua vida? Para que está aqui? Para que você serve? Para que você existe? Este é o tesouro que a doutrina espírita traz. Nos dá o objetivo à nossa vida. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu fui morar na Bahia. Hoje eu moro em Brasília. Meus filhos são da Bahia. Então, eles passam as férias comigo. E como bom pai espírita, todos os dias das férias, eu faço com eles me ajuda quando faz um curso? Intensivão. Um intensivão de espiritismo. Todo dia das férias, 1 hora, toma espiritismo. O menino aí está doido, toma espiritismo, toma 1 hora por dia, todo dia de férias. Aí, eu percebi uma coisa. Nós temos material para pequenininhos, para adultos, mas e os do meio? Quase não temos. E como falar para essa geração, meu Deus, que essa geração aí, entre 11, 12, 15, 16, é muito diferente da minha e outras, né? Nem falar dos pequenininhos, que eles já vêm com o chip pronto, né? Vem com o aplicativo pronto, né? Como falar do espiritismo? O método que eu consegui fazer foi este. Ele se transformou em infográficos. Nós conseguimos colocar em uma única folha toda a doutrina espírita. São os 15 princípios espíritas do lado direito, as leis que vêm da imortalidade da alma, e do lado esquerdo, os que vêm das leis de Deus. E aqui também tem um detalhe que eu estava muito ansioso de poder contar aqui. Quando, este uma informação que aconteceu comigo via mediúnica, eu vou contar. Quando eu terminei de fazer as ilustrações, né, eu tive uma visualização, observei numa folha em branco esse desenho. Que está aí, eu vi numa folha em branco. Então, o que eu fiz foi apenas colocar o lápis acima do que eu estava vendo, colocando os títulos. Aí tem um amigo que me mandou um e-mail e me falou assim, Luiz, sabe que coisa? Tem uma psicografia do Chico Xavier, onde Emmanuel tinha passado os 15 princípios espíritas. Eu não sabia disso. Ele falou, vou te mandar. Isso, tirou cópia ou escaneou, me mandou, e eram exatamente os mesmos. Então, olha que interessante. Os textos daqui são os textos da codificação, mas que Emmanuel tinha separado. Né? E o que a gente fez apenas foi a ilustração. Mas interessante que coincidem. E temos como base o Evangelho de Jesus. E aqui o ponto capital, porque eu falava com meus filhos, se a doutrina é um tesouro tão grande e eu quero compartilhar com vocês, vocês estão na evangelização há anos, não é isso? Meu filho, meu pai. Então, eu faço testes para vocês. Perguntem a meus filhos, o que é evangelho? Porque vocês estão anos na evangelização, tem que saber o que é evangelho. Aí o mais velho me falou assim, olha que coisa, né? Os meninos de hoje são... O mais velho falou, meu pai, evangelho é a boa nova. E o que é a boa nova? A boa nova é o que falou Jesus. E o que falou Jesus é do amor. E o que falou do amor é o que está escrito no Evangelho. Aí o espertinho me deu uma volta, né? Eu falei, não,
Vamos fazer assim um rapidinho para poder entender o Evangelho. Vamos tentar aqui. Bom, para poder começar, a gente elaborou esta ilustração. A fonte é o livro A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel, a psicografia do Chico Xavier. E o que a gente fez aqui é apenas ilustrar alguns dos conceitos, né? É interessante porque Emmanuel coloca no capítulo 1, e esse é um destaque, ele diz que no mundo espiritual, ele pegou as informações da chamada ciência de todos os tempos. O que diz Emmanuel? Emmanuel trouxe informação, lógico, foi escrito, psicografado e virou o livro, e aqui a gente desenhou. Emmanuel disse, vocês estão vendo todos aqui? Esse é o Sol, esses são os planetas, sim? A Terra. E esses pontinhos branquinhos são as equipes de espíritos puros. Então Emmanuel disse que quando o sistema solar estava por ser construído, apenas tínhamos o Sol, houve uma primeira grande reunião de uma comunidade de espíritos puros que se reuniu para que da nebulosa do Sol sejam criados os planetas. E Emmanuel conta que um desses espíritos puros era Jesus. Quer dizer que o planeta que estamos pisando agora, antes de ser criado, já existia o Espírito Jesus. As palavras do Emmanuel. Mas o Emmanuel continua. Uma vez a Terra formada, solidificou-se, a vida chegou, surgiram os dinossauros e tal. Houve uma segunda reunião dos espíritos puros, onde se definiu a vinda do seu espírito construtor ao planeta. Isto somente vai acontecer quando na Terra tenha um grupo de humanos com a mínima capacidade mental e no sentimento, no coração, de poder entender que há um mundo superior. Esse mundo superior ao qual devem ser destinadas todas nossas forças é o que Jesus chama do reino dos céus. E aqui vem um detalhe. O Evangelho seria o idioma dos espíritos puros. Não é apenas da Terra. É um idioma universal de todas as galáxias para tornar-nos puros quanto Jesus. Ok? Vamos lá. Maioridade terrestre. Aqui no Brasil, para ser maior de idade, é com 18, né? 18. Então, Emmanuel disse que a Terra cumpriu seus 18 anos de vida cósmica. Deixa de ser criança para ser adulto ou jovem. Este é o ano zero. Este é o século VI e aqui 6 a.C. O processo dos espíritos puros para implantar o Evangelho na Terra durou 1200 anos. Porque depois, Emmanuel vai citar que o planeta entra no período das trevas ou da besta do Apocalipse, que foram 1260 anos. Já terminou, tá, gente? Eu fiz uma palestra, uma senhora ficou... Não, mas já acabou. No ano 1870, cita Emmanuel. Mas aqui tem um detalhe bem interessante, que 6 séculos antes, a equipe de espíritos puros começa a preparar a limpeza psíquica do planeta prévio à vinda de Jesus. E em diversos lugares do planeta começa a fazer enviados. Este é um detalhe bem interessante. Olha, dá para ver? Aqui é a Europa, sim? Ok? E aqui é a Ásia, ok? Emmanuel disse que da equipe dos espíritos puros, para o Ocidente enviou diversos mensageiros, mas talvez o mais luminoso que pisou a Terra, depois de Jesus em Ocidente, é Sócrates. E para o Oriente, Emmanuel cita 3. Buda, Confúcio e Lao Tse. Aí eu falava para meus filhos, meus filhos, vocês já viram isso? Meus filhos, vocês já sabem quem é Buda? Aí meu filho falou, Buda é aquele Deus gordinho, né? Que você tem uma barriguinha, aperta aqui e dá sorte.
Não tem aqui também isso? Né? Eu não sei quem inventou isso, né? É o perto da sorte. Bom, já ouviu falar, né? Vocês já ouviram falar do Confúcio? Aí meu filho falou, é o que criou a confusão. Meu filho danado. Não é isso não. Mas já ouviu falar, pelo menos. E Lao Tse? Esse não ouvimos falar, meu pai. Esse daí, eu também reconheço, muito pouco. Aí fui pesquisar. Sabia, por exemplo, na pesquisa, que Emmanuel diz que tanto Sócrates quanto Confúcio são quase da mesma luminosidade. E o interessante é que Lao Tse foi mestre de Confúcio. Aí eu falei, nossa, já era luminoso, ainda teve um mestre, né? E aqui a base do taoísmo, confucionismo, budismo, doutrinas socrático-platônicas, a gente achando que são contrárias, todos são a mesma fonte. Todos vêm da fonte base maior. E aqui o detalhe, Lao Tse, para que vocês tenham uma ideia do nível filosófico do Lao Tse, eu vou falar uma frase, só uma frase, para que vocês vejam, e só vou falar uma vez. Vejam o nível de Lao Tse. Lao Tse disse: as palavras sinceras não são agradáveis, e as agradáveis não são sinceras.